19h59, já estamos ao vivo aqui no Agenda News Petrópolis. A partir das 20 horas, se acompanha a entrevista com o pré-candidato Ramon Melo, filiado ao partido Avante, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis. Então, 20 horas em ponto, vamos dar início agora à nossa entrevista de hoje. Boa noite. Agenda News Petrópolis, na cobertura exclusiva das eleições 2020, recebe o nosso 12º pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis, Ramon Melo, filiado ao partido Avante. Como todos já sabem, o nosso objetivo é apresentar os pré-candidatos para a população, suas propostas e visões sobre os mais diversos temas com foco na nossa cidade. Ao todo, serão 14 pré-candidatos entrevistados. As entrevistas serão sempre ao vivo na página do Agenda News Petrópolis, no Facebook, realizadas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas, e seguem até o dia 20 de agosto. Ao término de cada entrevista, elas também serão compartilhadas em nossos canais do WhatsApp e do Instagram. Então vamos ao nosso pré-candidato aí, convidado de hoje, na tela para você, Ramon Melo. Como dito, ele é o nosso 12º pré-candidato, sorteado e convidado, que já está com a gente aqui, Ramon Melo, filiado ao partido Avante, que foi definido por ordem de sorteio ao vivo, realizado no dia 24 de julho, na nossa página do Facebook, para se apresentar hoje. Seu pré-candidato, boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com todos os seguidores da Agenda News Petrópolis e com os petropolitanos e petropolitanas. Muito obrigado. Então vamos só à nossa vinhetinha de abertura e voltamos dentro de alguns segundinhos. Agenda News Petrópolis nas eleições 2020 é um oferecimento de Speedcell, capas, acessórios e assistência técnica em geral para o seu celular. E Friends, capas e acessórios para o seu smartphone. Faça seus pedidos no inbox do nosso Instagram. Estamos de volta com o nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje, Ramon Melo, filiado ao partido Avante. Nesse momento eu vou passar para o senhor e para todos que nos acompanham as regras da nossa entrevista, que servem para todos os pré-candidatos sorteados. A entrevista será conduzida de forma simples e objetiva. O pré-candidato terá a oportunidade de se apresentar e dizer o porquê deseja ser prefeito de Petrópolis, tendo 2 minutos para responder cada uma dessas duas perguntas. Já para falar as suas propostas e visões, terá mais 4 minutos, e os temas serão sorteados ao longo da entrevista. O assunto especial da rodada para todos será economia, e o pré-candidato deverá falar como pretende trazer e gerar recursos para o município e a sua população, com mais 4 minutos de direito de resposta para cada tema. E para concluir, terá 2 minutos, podendo assim fazer as suas considerações finais. Então vamos começar o nosso primeiro bloco, onde o senhor vai responder as 2 primeiras perguntas. Vamos então começar agora a partir da primeira, e o senhor tem 2 minutos para se apresentar, falando quem é o senhor. Bom, eu sou o Ramon, sou advogado, sou nascido e criado no Caetitu, uma regiãozinha há bem pouco tempo que ainda era rural, ali em Correias, hoje já está completamente urbanizada. Sou filho de um caminhoneiro aposentado e de uma secretária também aposentada. Uma família de 4 irmãos, casado com a fisioterapeuta Terezinha e pai do Pedro. Comecei a trabalhar ainda muito cedo, ajudando o meu pai na manutenção do velho caminhão. Aos 12 anos já trabalhava na feira de Piabetá, na nossa Baixada Fluminense. Cheguei a trabalhar até um pouco, né, na produção, na roça, ali no Caetitu. Logo após, aos 17 anos, tive a minha carteira assinada, antes até de me apresentar ao Exército. Trabalhei no comércio da Rua do Imperador,
fui metalúrgico na Alborg, antiga ATA, quando me formei na Faculdade de Direito e tive a oportunidade de servir ao Estado do Rio de Janeiro através do mandato, do qual eu me orgulho muito, do deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Fui seu assessor jurídico até a semana passada, que, inclusive, na última oportunidade que tivemos, fui eu que construí a peça jurídica que pede o impeachment do governador Whitson Witzel. Eu sou o Ramon, que estou aqui à disposição para a gente poder falar sobre Petrópolis e sobre os petropolitanos. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Então vamos agora aqui a segunda pergunta. E o senhor tem mais 2 minutos para falar o porquê deseja ser prefeito de Petrópolis. Eu quero ser prefeito de Petrópolis porque, primeiro, que eu entendo de gente. Mais do que entender, eu gosto de gente, eu gosto de povo. Até porque a minha origem já me credencia a poder ocupar um cargo público da dimensão que é ser prefeito de Petrópolis. O segundo é porque eu não dormi e acordei querendo ser candidato a prefeito. Eu estou preparado para ser prefeito de Petrópolis. E esse desafio, porque eu considero que não é um sonho ser prefeito de Petrópolis, é um grande desafio, precisa de alguém que realmente tenha essa capacidade que eu tenho hoje, de andar nas ruas de cabeça erguida, olhar nos olhos das pessoas, de ter o meu coração leve. E essa necessidade de Petrópolis ter um prefeito com essas condições, que fale principalmente a verdade, que, repito, entenda de gente, entenda de povo, que saiba, inclusive, apontar caminhos para a nossa cidade, que não se acovarde e que nem se amedronte com esses desafios. É por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição do meu partido e futuramente à disposição dos petropolitanos. É a necessidade da gente poder fazer dessa cidade uma cidade muito melhor para a nossa gente, para que o nosso povo petropolitano e a petropolitana tenha dignidade, que tenha oportunidades, que tenha maior qualidade de vida e que possa viver em paz em Petrópolis. Algo que a gente não consegue verificar na nossa cidade. Eu quero ser esse líder. Eu quero ser o prefeito que todos os petropolitanos se orgulhem de ter na sua cidade. E é por isso que eu estou aqui me colocando à disposição, por saber e entender que esse desafio é um desafio que a gente vai conseguir superar, porque a disposição que eu tenho de estar na vida pública é integral. Eu quero ser um prefeito de verdade, não um prefeito de mentirinha que muitas das vezes a gente vê acontecer. Seu pré-candidato, muito obrigado. Então, na outra tinha sobrado uns 10 segundos, eu deixei passar mais um pouquinho, que aí compensa o créditozinho lá da outra. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, voltamos em instantes com o nosso segundo bloco, onde o senhor pré-candidato irá falar as suas propostas e visões para a nossa cidade nos próximos 4 anos, sobre cada um dos 7 temas que serão sorteados. Voltamos já já. Confira essas 3 dicas para você se manter bem informado com a gente. A primeira é se você ainda não curte a nossa página, para curtir. A segunda é para você clicar nesses 3 pontinhos no canto direito e depois em seguindo. E por último, em ver primeiro. Agora você será notificado das nossas próximas publicações. A terceira e última dica é para ativar as notificações de live, para você não perder as nossas transmissões ao vivo. No canto direito desse vídeo ou de qualquer outro nosso ao vivo, você clica nos 3 pontinhos que estão aqui no lado direito, em seguida em ativar notificações do vídeo ao vivo. Simples assim. Voltamos agora com o nosso segundo bloco da entrevista, onde serão sorteados os 7 temas e o senhor terá 4 minutos para falar as suas visões e propostas sobre cada um deles para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Então vou estar iniciando agora o sorteio do nosso primeiro tema dessa noite.
Lembrando que todos os temas são iguais os 7 temas são iguais para todos os pré-candidatos. O que muda é só a ordem de sorteio para diversificar essas entrevistas. Então vamos lá, o primeiro tema sorteado na ordem de hoje é habitação. E o senhor dispõe de 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre o tema habitação. Bom, Tiago, a primeira mensagem que eu quero deixar para o petropolitano, que independente da área do governo, o que a gente precisa nessa cidade é um prefeito, né, que tenha a capacidade de trabalho, que se articule, né, da maneira institucional necessária, né, que não precise se omitir ou se acovardar, que vá para o enfrentamento no sentido de assumir a sua responsabilidade enquanto gestor público, enquanto prefeito, de alguém que demonstre, né, as condições e que tenha as condições de formar uma grande equipe e que essa equipe reúna, né, tanto a questão técnica, mas também a questão da sensibilidade para entender as demandas da nossa gente, e um prefeito que tenha a liderança para apontar um caminho para a nossa cidade em todas as áreas da administração. Eu repito que não vai ser fácil, esse desafio vai ser muito grande, mas que eu vou ser um prefeito que vou estar olhando para frente, vou estar olhando pelo para-brisa do carro, não vou ficar olhando nos retrovisores, como a gente viu, como a gente vê atualmente, colocando a culpa nos nossos antecessores. Eu repito que eu estou preparado para esse desafio e preparado para que a gente aponte caminhos em todas as áreas da administração e que reúna, inclusive, uma conjugação, né, de lideranças políticas, porque é necessário que haja política para que a gente possa fazer essa travessia, que eu considero que vai ser o próximo governo da nossa cidade. Porque nós temos 2 problemas evidentes. Um é a questão da pandemia, né, que vai fazer um desdobramento econômico muito ruim na nossa cidade, mas, infelizmente, né, o mundo inteiro passou por isso. E outro é exatamente pelo desgoverno, pela gestão temerária que a gente vive atualmente. E no caso da habitação, para mim está muito claro. Eu não fui secretário de habitação do governo Pezão. Quem teve, inclusive, a possibilidade de fazer alguma coisa e não fez, foi, inclusive, quem está na prefeitura. Mas, no entanto, o que a gente vai precisar, fundamentalmente, primeiro, é ter a transparência necessária, e aí eu estou falando, né, dos conjuntos habitacionais que são feitos pela iniciativa privada e que são vendidos para a população, do ponto de vista das licenças. Eu não consigo verificar hoje, na administração em Petrópolis, a transparência necessária do ponto de vista dos impactos dessas obras, né, que a engenharia civil, que a construção civil, melhor dizendo, causam na nossa cidade. Então, isso é algo extremamente importante. Outra situação, né, é exatamente a questão das moradias populares. Nós temos aí, vindo desde o governo Bom Tempo, a construção das casas do Vicenço Rivetti, que foram entregues agora recentemente, mas cheias de detalhes que ainda precisam ser resolvidas, assim como lá no conjunto habitacional da Posse. Eu quero dizer que essa questão vai ser uma prioridade, porque nós vamos fazer uma articulação institucional muito grande para fazer as construções das moradias aqui em Petrópolis. Pode contar que a gente vai fazer, de verdade, um projeto habitacional para os petropolitanos. Seu pré-candidato, muito obrigado. Então, na sequência aqui agora, vamos ao sorteio do nosso segundo tema da noite de hoje, na ordem de hoje. Vamos lá. O segundo tema sorteado na ordem de hoje é educação. E o senhor dispõe de mais 4 minutos. Eu quero dizer para você, Tiago, e para todos os petropolitanos, que eu não vou construir uma sala de aula nessa cidade enquanto as 186 unidades
seja de escola ensino fundamental, as nossas creches, as seis, não estejam funcionando adequadamente. Nós vamos botar para funcionar o que já existe, fazendo com que nós tenhamos professores nas salas de aula, que os nossos prédios que abrigam essas estruturas estejam em perfeitas condições e que, fundamentalmente, nós tenhamos merenda de qualidade para as nossas crianças. Eu quero dar uma palavra também de muita generosidade aos servidores da educação. Quero dizer que eu também fui servidor público e a única função pública que eu exerci em Petrópolis foi essa, de passar no concurso público e poder ter servido na educação. Falo com muito orgulho que fui inspetor de disciplina no Rosemira de Oliveira Cavalcante, em outra oportunidade no Terra Santa. Eu conheço a realidade dos nossos servidores. Quero dizer para os nossos alunos que nós vamos fazer um acolhimento grande, porque eu tenho certeza que esse ano as aulas não voltam mais. A expectativa é voltar exatamente após a vacina, mas que a gente vai poder enfrentar lado a lado, ombro a ombro com os nossos servidores, esse acolhimento da nossa rede pública com os alunos. Um outro projeto que a gente já está colocando no nosso plano de governo é recuperar o centro de formação do Frei Memória, que era um projeto originário do governo do prefeito Leandro Sampaio, de formação, de atualização de todos os servidores da educação, especialmente os nossos professores. Eu vou fazer com que aquele prédio seja esse centro de formação e vou levar a Secretaria de Educação para o prédio do Barão de Mauá, ali na Barão do Rio Branco. Vou levar toda essa estrutura para lá. E anuncio aqui em primeira mão que vamos aproveitar esse estímulo e toda essa nossa origem no maior empreendedor do Brasil, que foi Barão de Mauá, para fazer, inclusive, lá na Secretaria de Educação, a primeira turma de empreendedorismo. É algo que nós vamos investir muito nessa cidade. Vamos formar lá a turma Barão de Mauá. A educação, ela evidentemente é o futuro dessa nação. E Petrópolis precisa de valorizar os seus servidores, para que a gente possa ter mais qualidade, que essa atualização, que essa formação seja constante, que tenhamos uma Secretaria de Educação longe, inclusive, de escândalos, como tivemos aí nesse governo, secretário afastado. Eu quero dizer que, como eu sou do ramo e também sou professor por formação, com muito orgulho me formei no curso normal no Colégio Estadual Rui Barbosa, eu conheço do riscado e eu sei exatamente que as demandas não são poucas e não serão fáceis. Mas como eu serei um prefeito da transparência, do diálogo, que vou ouvir mais as pessoas e vamos tratar de uma política mais próxima do servidor, eu tenho certeza que a gente vai inaugurar um novo tempo nessa cidade, de mais respeito e mais dignidade aos servidores. Eu não tenho dúvida que na questão da educação, inclusive eu vou fazer todo o nosso preenchimento de quadros com gente qualificada e vou aproveitar o pessoal da rede. Muito obrigado. Então vamos agora ao sorteio do nosso terceiro tema na ordem de hoje. Nosso terceiro tema sorteado na ordem de hoje é segurança pública. E o senhor tem mais 4 minutos. Eu quero dizer aos petropolitanos que é comum a gente ver um prefeito ganhar a eleição e dizer que segurança pública não é papel da prefeitura. Eu concordo, eu sou advogado, sei exatamente as competências que cada ente da federação tem e que o governo do Estado é o responsável pela segurança pública, fundamentalmente repressiva. No entanto, eu vou liderar um grande plano estratégico de segurança pública preventiva na nossa cidade, respeitando os órgãos que estão aqui na nossa cidade, as delegacias 105 no Retiro, 106 aqui em Itaipava, né, o próprio 26º Batalhão de Polícia Militar, o 32º Batalhão de Infantaria Motorizada,
né, o nosso batalhão do Exército, e reunindo também o nosso grupamento de bombeiro militar, com a estrutura que nós temos na Prefeitura, com a Guarda Civil, e trazendo a Secretaria de Assistência Social, eu vou liderar essas forças de segurança, fazendo um trabalho em parceria para que a Prefeitura se envolva nesse tema. Eu não vou me acovardar em relação à segurança pública e vou fazer com que a gente se aproxime mais das pessoas, que a gente tenha uma questão disciplinadora, no sentido de fazer essa integração, fundamentalmente, não só no nosso centro da cidade, mas também nas nossas comunidades. Eu serei um prefeito que conheço cada beco, cada servidão, cada rua de Petrópolis. E é por isso que eu tenho condições de afirmar hoje que a gente pode apontar um caminho muito promissor para a questão de segurança pública, fazendo com que a nossa Guarda Civil seja, de fato, respeitada e valorizada, não da forma que é tratada hoje, respeitando também os direitos e garantias que eles assumiram nos últimos anos, mas fazendo também que no campo da segurança pública a gente possa ter uma integração com a nossa Secretaria de Assistência Social e com todos aqueles que estão na ponta, ajudando, inclusive, a nossa comunidade. Esse vai ser uma grande concertação que, sob a nossa liderança, nós vamos fazer com as forças de segurança, inclusive com o Conselho de Segurança da nossa cidade, que é muito atuante, que é muito participativo e que dali surgem ideias extraordinárias, mas que, infelizmente, a atual gestão não dá a atenção necessária. Esse plano estratégico já está sendo esboçado no nosso plano de governo e vai ser compartilhado com as forças de segurança. Eu estou dizendo que a gente vai ser um governo próximo do povo, próximo do cidadão. Não serei um prefeito que estarei encastelado lá na Avenida Keller, no Palácio Sérgio Padel. Eu vou ser um prefeito das comunidades. Eu vou ser um prefeito que vai estar próximo de cada cidadão petropolitano e petropolitana, porque eu tenho uma máxima: enquanto estiver ruim para alguém que more nessa cidade, o prefeito não pode descansar. Tem que ser um trabalho diário. E segurança pública, especialmente a preventiva, vai ser um tema da nossa pauta constante do governo que nós vamos realizar a partir de 1º de janeiro. E quero dizer que eu vou respeitar, né, as forças de segurança na sua inteireza. Mas, de fato, esse é um grande projeto que eu tenho certeza que será inovador. Eu não consigo reconhecer em outra prefeitura um prefeito que tenha tido a coragem de enfrentar a questão de segurança pública. Pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Vamos então agora ao 4º tema na ordem de hoje. Lá, o nosso 4º tema é transporte público. Só tem mais 4 minutos. Olha, eu estou convencido que transporte público é um grande problema e, ao mesmo tempo, solução na nossa cidade. O que eu não posso admitir, enquanto usuário, inclusive, do sistema, né, eu sou um usuário do nosso transporte coletivo, e passo também aqui os perrengues que cada cidadão petropolitano passa de ter que enfrentar algumas horas dentro do nosso transporte coletivo. Mas a gente só vai conseguir, de fato, alterar esse processo se a gente tiver um prefeito, e é isso que eu estou me propondo a ser, um prefeito com autoridade moral, com capacidade de tratar com muita responsabilidade as nossas empresas de ônibus em Petrópolis. Eu quero afirmar aqui, olhando através da câmera, a todos os petropolitanos, que eu não vou pegar dinheiro de empresa de ônibus para custear minha campanha. É esse o grande câncer da política. Eu quero ganhar a eleição com liberdade. E assim eu terei. Porque o grande problema é você ser financiado por um sistema e depois o compromisso não ser com quem votou em você, mas com quem bancou a sua campanha. É por isso que eu estou fazendo uma pré-campanha com muita humildade, com muita simplicidade,
mas ao mesmo tempo olhando nos olhos das pessoas. Com essas condições, nós vamos poder cobrar das 5 empresas de ônibus que temos na nossa cidade, que elas prestem um serviço digno, respeitoso com o petropolitano, não da forma que acontece hoje, quando o governo municipal se omite em fiscalizar as empresas de ônibus. Tenho dito com muita veemência que enquanto, Deus nos livre, mas enquanto não acontecer uma tragédia nessa cidade, as pessoas não vão reconhecer o quão caótico é o transporte público em Petrópolis. Mas também quero dizer que com essas condições eu vou dar transparência às passagens de ônibus. A passagem é cara, o custo é alto, mas vou fazer com que, de forma didática, o petropolitano entenda esse dinheiro que é gasto. Da mesma forma que eu vou ser um prefeito que vou tratar a questão de mobilidade urbana com muita urgência, porque não é só o problema da qualidade do ônibus, é você ficar parado no trânsito. E aí não é um problema da empresa de ônibus, é a questão da ausência também do governo em fiscalizar as nossas vias, em impedir os estacionamentos irregulares, é fazer com que esses carros, que muitas das vezes ficam parados, abandonados nas comunidades, atrapalhando a passagem do transporte coletivo, sejam efetivamente recolhidos. Eu vou ser um prefeito que vou enfrentar essa questão porque eu tenho a coragem dos homens de bem e não tenho o rabo preso. Essa que é uma grande questão que precisa de ficar clara. Ao mesmo tempo que nós vamos também respeitar os outros meios de transporte, mas entendendo que hoje é um problema o transporte coletivo, mas que a solução está nele. Porque a gente não pode imaginar que um carro que carrega um passageiro, ou 2, ou até mesmo 5, tenha prioridade num ônibus que carrega 40 pessoas, que transporta 40 pessoas. Então, essa vai ser uma questão que, para mim, está muito clara. Sem participar de esquema, sem pegar dinheiro de empresa de ônibus e fazendo um governo sério e decente para dar dignidade ao petropolitano que, assim como eu, usa o transporte coletivo. Seu pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Então vamos agora ao sorteio do 5º tema na ordem de hoje e após esse restarão apenas 2 temas. Vamos lá então, o 5º tema na ordem de hoje é turismo e o senhor tem mais 4 minutos. Olha, esse é um grande desafio que nós temos, mas que, evidentemente, a identificação que nós fazemos é a grande desorganização que existe na nossa cidade. Né? Não é admissível que um turista chegue em Petrópolis e leve da nossa querida cidade imperial, como lembrança, uma multa de trânsito. Então, essa é uma questão que nós vamos alterar. Além de dar toda a organização necessária. Não vamos inventar a roda, Tiago. Nós vamos copiar o que já existe. Vamos fazer com que, assim que o turista acesse um pórtico, como, por exemplo, o do Quitandinha, o do Bingen, ou os pórticos que nós vamos criar para dar toda a instrução turística e também na questão de segurança, no meio da serra, em Itaipava e na nossa própria posse, para que ele automaticamente, ao ingressar na nossa cidade, receba no celular um aplicativo, uma indicação de um aplicativo para que ele possa ali abrir e verificar os pontos e as possibilidades de visitação que existem na nossa cidade. Com isso, e fazendo a integração que é extremamente necessária, é importante reconhecer, né, a identificação do problema. Observem que o turista do centro histórico não visita Itaipava, não visita o nosso circuito ecológico, o nosso circuito rural de outras regiões, e assim vice-versa. Esse mesmo turista que vai ao Brejal, né, que, como eu estive lá essa semana, que tem a possibilidade de visitar, por exemplo, uma criação de escargot, nem os petropolitanos sabem que existe isso lá, o borboletário, né, o nosso circuito de orgânicos e tudo mais, que ele possa ficar mais na cidade e, por exemplo, visitar o centro histórico, o polo gastronômico do Valparaíso. Essa organização e essa integração é um objetivo que será do nosso governo, fazendo com que as coisas sejam otimizadas.
que a gente, de fato, tenha uma gestão do ponto de vista do turismo, que a gente chame todo o setor hoteleiro para uma conversa e um diálogo respeitoso, para ouvir a todos, para ter a transparência necessária, né? Porque eu digo, nós não vamos inventar a roda já está inventada. O que a gente precisa é de um governo de diálogo, de transparência, de respeito com as pessoas, para que essa atividade econômica tão importante no nosso município seja fomentada, seja incentivada. E automaticamente, repito, quando a gente tiver um prefeito que tenha o respeito da população, que tenha o respeito da sociedade civil organizada, um prefeito que possa andar nas ruas de cabeça erguida, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos reunir as pessoas de bem e fazer o melhor governo desta cidade. Porque só assim, sendo um político moderno, um político que esteja próximo das pessoas, não dizendo que é da nova ou da velha política, não sendo nem petista, nem bolsonarista, mas um prefeito que defenda os interesses de Petrópolis e dos petropolitanos, é que nós vamos conseguir resgatar a dignidade, inclusive da nossa cidade, que muitas das vezes está no cenário nacional com escândalos, com o que acontece na nossa Câmara de Vereadores, com a omissão, né, e a forma covarde que muitas vezes a gente vê na gestão municipal. É esse novo jeito de fazer política e de governar que nós vamos implementar em Petrópolis. Petrópolis vai ser reconhecida como exemplo de cidade e de dignidade. Pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Vamos então agora ao sorteio do 6º tema, após esse restando mais um na ordem de hoje. O nosso 6º tema na ordem de hoje é cultura, e só tem mais 4 minutos. Tiago, a questão cultural, para mim, é algo que realmente, mais do que qualquer outra área da administração, precisa do respeito da gestão, precisa do respeito do prefeito. O que a gente viu nos últimos anos é exatamente a falta de compromisso com o setor, faltar pagamento, não honrar compromisso com os contratados pela prefeitura. Foi o que a gente assistiu nos últimos tempos. E não é o Ramon que está falando, não. É só você entrar nas redes sociais dos nossos artistas locais. É só a gente verificar os jornais da nossa cidade. Isso é inadmissível. É por isso que eu vou tratar com respeito e assumir os compromissos que foram impossíveis de assumir no campo cultural, fomentando aquilo que já existe, a nossa Bauerfest, a Serra Serata e todos os outros eventos que já existem na agenda cultural. Mas, fundamentalmente, levando também essa agenda cultural para as nossas comunidades, para que esse setor possa acessar, né, a gente mais pobre da nossa cidade, que não tem acesso à cultura, que não tem acesso a essas atividades, criando uma agenda de eventos, como eu falava hoje, né, numa reunião, por exemplo, na nossa Praça de Nogueira, tão ociosa, né, que não tem lá os eventos que poderiam ter. Eu vou dar aqui uma mensagem também para você que é produtor cultural nessa cidade e tem o grande desafio, e muitas das vezes difícil de rompê-los, que é exatamente a burocracia para você promover um evento nessa cidade. Eu vou criar, na verdade não, eu vou colocar uma pessoa dentro da cultura para ser um verdadeiro despachante, para resolver todas essas licenças que são necessárias, fazendo uma articulação com os outros órgãos, Polícia Militar, Governo do Estado, IFAM, todos, que o produtor cultural precisa, inclusive o Ministério Público, precisa muitas das vezes ficar correndo atrás e não consegue com facilidade. A prefeitura tem que ser um facilitador da vida
principalmente daquele que quer investir, quer gerar emprego e oportunidades. Nós vamos fazer com que esse setor seja fomentado pela prefeitura. Nós vamos, da mesma forma que eu estou dizendo aqui, tratar com dignidade, mas especialmente ser um incentivador dessas produções, trazendo a iniciativa privada para não acontecer como acontece hoje, quando o governo quer assumir as responsabilidades e não cumpre com o prometido, para que eles que sabem verdadeiramente produzir e promover eventos possam, de fato, levar esse entretenimento tanto para o petropolitano quanto para o turista. O que a gente não pode é acontecer como acontece hoje. Por exemplo, o nosso Palácio de Cristal com uma obra embargada. Então, são situações que a gente precisa de resolver rapidamente para fazer a integração do turismo com o setor cultural da nossa cidade. Essa mensagem que eu quero deixar também, de otimismo, para todos da área cultural da nossa cidade. Pode ter certeza que eu vou ser um parceiro dos produtores e dos artistas locais que vão ter vez e voz no governo do Ramon. Seu pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Então vamos agora para o sétimo e último tema dessa noite, na ordem de hoje, saúde. E o senhor encerra hoje essa rodada com o tema saúde com mais 4 minutos. Olha, eu não quero ganhar essa eleição de forma como foi ganha em outros momentos, quando um determinado candidato dizia que não era médico, é ser o prefeito da saúde. Mas eu quero dizer para o cidadão que está em casa que, assim como ele, eu também utilizo o serviço público de saúde na nossa cidade. Então, eu que moro em Nogueira, se eu precisar da urgência, eu vou ter que ir à UPA, ou Itaipava, ou à UPA do centro, né? Que são as portas de entrada. Então, eu conheço bem essa realidade, sei o quão necessária é a questão de saúde pública. O primeiro grande passo na minha administração, né, vai ser fazer uma gestão mais eficiente. A saúde, hoje, é o segundo maior orçamento da Prefeitura Municipal, ou seja, tem dinheiro. O que falta é uma gestão transparente e que dê eficiência aos nossos serviços. Por exemplo, a questão da eficiência na informatização da saúde. O prontuário eletrônico, que existe em algumas unidades municipais, hoje está longe de ser algo integral, algo que funcione 100%. Eu vou estabelecer o prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde do nosso município, fazendo com que o cidadão que é atendido no posto de saúde lá no Amazonas, no Quitandinha, e que depois tenha que passar numa consulta de especialidade, por exemplo, na Rua Dom Pedro, que aquele prontuário dele seja visualizado pelo médico que vai atendê-lo posteriormente, para que a gente otimize, inclusive, e reduza os custos, para não ter repetição de exame, para que esse histórico esteja disponível. Nós estamos em 2020, estamos passando por uma pandemia. É inadmissível que a gente não consiga hoje realizar a telemedicina. Sim, é possível, é real, dá para fazer. Outra questão fundamental, que eu vou, evidentemente, priorizar no nosso governo, é o resgate do Hospital Cid Carneiro, fazendo com que ele seja, de novo, o hospital do povo, não um hospital entregue a um monte de cabides de emprego que nem existe hoje, com um monte de gente batendo cabeça, que a gente não sabe nem de onde que surge. O que eu vou fazer é uma conversa, um diálogo constante com os servidores da saúde, para que a gente possa, inclusive, ter um gesto de maior generosidade com a nossa população, que esse atendimento seja mais qualificado. Eu vou acabar, porque eu vou dar transparência à lista de espera, por exemplo, de UTI. É inadmissível que hoje você tenha que ingressar na justiça para conseguir uma internação, para fazer um exame, uma ressonância ou conseguir uma prótese. Isso é feito através de transparência, de diálogo, dizendo para as pessoas qual é a realidade da saúde do município. Eu quero retomar o início da minha entrevista. Nós vamos botar para funcionar o que já existe. Não vou prometer sonhos que a gente não vai conseguir realizar. Enquanto não tiver os nossos postos, as nossas UPS, o nosso Alcides Carneiro, o Nelson de Saer,
24 horas da posse de Pedro do Rio, funcionando com qualidade, com decência, os nossos agentes de saúde não sendo apenas intermediadores para pegar número para o cidadão ir numa consulta, 60 dias depois, nós vamos botar para funcionar a nossa rede pública de saúde com maior informatização. Inclusive, para você que tem sempre que renovar a sua receita, as farmácias também vão estar interligadas nesse sistema para acabar com essa burocracia desnecessária que o cidadão petropolitano passa nos dias de hoje. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Concluímos assim o nosso segundo bloco e antes seguimos para o nosso terceiro bloco. Vou deixar um recado para todos aí que nos acompanham nesse momento aqui no Agenda News Petrópolis. Junte-se às mais de 2.500 pessoas que participam do nosso canal no WhatsApp. Eu vou te explicar como você pode participar. Basta enviar uma mensagem para o número que aparece aí na sua tela, com DDD 24 99202 6447, com a palavra-chave Quero Participar. Assim você começará a receber gratuitamente as principais notícias da cidade todos os dias no seu celular, além de se manter em contato com a gente por mensagens, enviando suas dúvidas, sugestões e reclamações. Então vamos voltar aqui com o nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje. Estamos de volta agora para o nosso terceiro bloco. Então, o assunto especial dessa rodada é economia. E o senhor tem 4 minutos para falar ao público como pretende trazer e gerar recursos para o nosso município e a sua população. Começando a partir de agora. Ô, Tiago, a questão de economia é algo extremamente complexo, mas eu quero dizer que eu estou preparado para enfrentar. Preparado porque eu tenho uma experiência na Assembleia Legislativa por ter atuado ao lado do deputado mais honrado do estado do Rio de Janeiro, que é o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. E lá nós tivemos muitas ações efetivas que vão de encontro à necessidade de Petrópolis. Por exemplo, foi o deputado Luiz Paulo, através de uma provocação minha, que apresentou um projeto de lei complementar inserindo Petrópolis na região metropolitana do Rio. E nós conseguimos, depois de muita luta, que esse projeto fosse aprovado. Hoje, Petrópolis está na RM, e a RM é exatamente o grande corredor de desenvolvimento do nosso estado, porque é lá que é discutido os grandes projetos de desenvolvimento que propiciam a geração de oportunidades, empregos e renda aos fluminenses e agora aos petropolitanos. Só o que a gente vê é exatamente a inércia, né, do governo municipal em não participar desse plano estratégico da RM. Nesse sentido, Tiago, eu quero também dizer aos petropolitanos que o que a gente precisa nessa cidade é um prefeito que dê a segurança necessária para as pessoas que querem investir em Petrópolis. Mas, fundamentalmente, eu quero dizer que eu vou atacar a ponta. Eu quero dizer que eu vou atacar o autônomo, o microempresário, o micro e pequeno empresário, porque também na Assembleia Legislativa eu ajudei a aprovar um projeto de lei do deputado Luiz Paulo, que virou lei, que é a possibilidade do governo de estado contrair, junto ao BNDES, que há uns anos atrás só financiava grandes empresários, e o que a gente viu foi um mar de corrupção, e que hoje tem a possibilidade de financiar a ponta. O governo do estado contrairia esse empréstimo e a prefeitura. E aí eu vou resgatar, inclusive, um programa que foi do governo do prefeito Rubens Bom Tempo, que é o Crédito Cidadão. É dinheiro na ponta para aquele que quer começar ou quer investir o seu negócio. Não é muito dinheiro, não. 2, 3, 4 mil reais. Mas eu dou o exemplo do vendedor de cuscuz lá na Paulo Barbosa, que foi humilhado pela fiscalização e que não tinha sequer o seu alvará para funcionamento, porque a máquina da prefeitura é burocrática. Talvez aquele vendedor não saiba direito nem onde fica a Secretaria de Fazenda. Então, nós vamos desburocratizar a máquina pública e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade do cidadão fazer o seu pequeno investimento para ter a carrocinha, a máquina de costura, né? Ou começar o seu negócio, seja numa oficina, para ter na ferramentaria e tudo mais.
Essa é uma grande ação que nós vamos fazer com o resgate do crédito cidadão. Pensando de forma macro, eu não quero mentir aos petropolitanos. Não dá para fazer um grande corredor industrial na 040. É um devaneio do candidato que hoje propõe isso. Eu quero dizer que eu vou trabalhar lá na nossa posse. Sabe por quê? Porque foi lá que a gente conseguiu reduzir o ICMS de 19% para 2%. E você que é empresário na nossa cidade, que sabe dessa história, é o ICMS o grande imposto de prejuízo para quem quer investir. Só que nós vamos viabilizar para que o empresário invista naquela região, dando acesso de qualidade, telefonia, mão de obra qualificada, energia de qualidade. Só assim, com um prefeito que possibilite a infraestrutura necessária, que dê segurança para que as pessoas possam investir, é que nós vamos gerar emprego e renda para o petropolitano que precisa urgentemente trabalhar e não viver apenas com algumas migalhas. É essa oportunidade que eu quero gerar aos meus irmãos e às minhas irmãs da minha cidade, porque eu sou um exemplo, eu tive que sair de Petrópolis para trabalhar. Seu pré-candidato, muito obrigado. E só tem mais 2 minutos para fazer assim as suas considerações finais. Olha, Thiago, eu quero agradecer a você, agradecer, evidentemente, a Agenda News Petrópolis, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e com todos os petropolitanos. Eu quero deixar uma mensagem de fé e de otimismo para todos aqueles que nos assistiram e vão nos assistir. Eu não estou numa aventura, como eu disse. Eu não dormi e acordei querendo ser candidato. Eu estou preparado para ser prefeito. Preparado porque eu tenho certeza absoluta que é possível fazer muito diferente do que está aí. Que é possível fazer melhor. Eu não vou governar olhando para trás. Eu sei dos desafios que cada petropolitano enfrenta no seu dia a dia. E eu vou dar o caminho e o norte necessário para que a gente resolva os problemas da nossa cidade. Eu guardo comigo uma frase muito forte do meu pai, que ele me fala sempre quando está comigo. Ele diz para mim: Ramon, nunca tenha medo da morte. A morte morreu, acabou. Tenha medo da desonra. E é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou honrar cada petropolitano e cada petropolitana, que possa ver na figura do prefeito uma grande referência, seja para as nossas crianças, para os nossos jovens, hoje tão submetidos à falta de oportunidade, aos nossos idosos que também não têm um atendimento e a mão estendida do governo municipal. Eu estou oferecendo a minha vida, eu estou oferecendo a minha história para poder governar Petrópolis de forma digna, decente, honesta e com muito trabalho. Muito obrigado a todos. Seu pré-candidato, muito obrigado. Restaram alguns segundinhos, aí a gente compensa sempre naquele esquema, tá bom? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu e todos do Agenda News Petrópolis gostaríamos de agradecer a sua participação e lhe desejamos uma boa sorte. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês. E lembrando a você que nos assiste que as entrevistas serão sempre ao vivo na página do Agenda News Petrópolis, no Facebook, realizadas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas. E posteriormente compartilhadas em nossos canais no WhatsApp e no Instagram. E amanhã o nosso próximo pré-candidato, a nossa próxima pré-candidata a se apresentar será Lívia Miranda, filiada ao partido PCdoB. Agenda News Petrópolis na cobertura das eleições 2020. Muito obrigado a você pela audiência até agora e nos encontramos amanhã novamente.